pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na terceira aula a gente vai fazer a revisão sobre ponteiros e na verdade a gente vai fazer na forma de vários exemplos, tá? De dois exemplos em particular, um que vai falar de ponteiros como parâmetros de funções e daí a gente vai ver já uma forma de implementar funções, vocês já viram, ou procedimentos, se você preferir. Normalmente em C eu vou chamar tudo de funções, já que void é um tipo simples também, né, junto com char, int, float e double. Então as funções void, que não retornam nada, de outra forma de pensar, elas retornam um void, já que void é um tipo simples também da linguagem. Então eu vou chamar também de funções, tá bom? Então a gente vai dar um exemplo de função com dois parâmetros. Um parâmetro passado por valor e um parâmetro passado por referência, ou seja, por endereço. Em outras palavras, um ponteiro. E a gente vai ver na memória, ou vai se lembrar na memória, de o que acontece com esses parâmetros e por que, daí esse é o resultado importante, a gente vai verificar na prática, que quando eu passo por valor, eu uso o valor dentro da função, posso alterar, mas aquele valor não é alterado na main, na função que chamou. E quando eu passo o ponteiro, o endereço, e daí sim, se eu alterar o valor daquela variável dentro da função, aquela variável vai ficar alterada também na função que chamou, na main, por exemplo. No segundo exemplo, a gente vai dar vários exemplos de ponteiros. Ponteiros para vários tipos, exemplos de acesso, incluindo ponteiros para registros. E como vocês não tinham visto registros, a gente tem uma pequena diferença de uso. No segundo exemplo, eu também chamo a função f, a mesma que vai ser feita no primeiro exemplo, mas ao invés de colocar em cima, antes da main, eu coloco embaixo, depois da main. E daí a gente vai ver, ou rever, como é que a gente usa das duas formas. Tá bom? Então vamos começar. No primeiro exemplo a gente tem um programa, vou colocar aqui na tela com vocês, e daí a gente vai acompanhar aqui na área de memória do processo o que vai acontecer com esse processo, esse programa em execução, passo a passo. A gente se lembra que a área do processo, a área de memória do processo, é constituída por uma área de texto ou código executável, uma área de variáveis globais, uma área de pilha ou stack e uma área de heap, onde ficam as variáveis dinâmicas. Como a maior parte das nossas variáveis é formada por variáveis locais, variáveis da main e variáveis da função f, a gente vai usar praticamente só o espaço de pilha. Então eu deixei o espaço de pilha, a stack maiorzinha aqui, para a gente poder acompanhar o funcionamento. Então vamos lá ver o programa. Nesse programa, no início a gente tem as bibliotecas, a biblioteca de entrada e saída, a stdio, que podia ser a con.io e assim por diante, a que cada um preferir, para fazer a entrada e saída, né? A entrada de dados e a impressão dos dados, e a stdlib, que é a biblioteca padrão, e nela vai ter um monte de funções. Por exemplo, as funções de tamanho, sizeof, e as funções de alocação dinâmica. Por exemplo, malloc, que a gente já viu um exemplo. Bom, nem sempre nesses programas a gente vai precisar da stdlib, mas por hábito eu já vou começar a colocar a stdlib em todos os programas, tá bom? Seguindo, a gente tem uma função f, uma função void f, que se você preferir, como a gente acabou de falar, você pode chamar de procedimento. Ela tem dois parâmetros, um parâmetro a, inteiro, e um parâmetro b, ponteiro para inteiro. Como é que eu sei mesmo que é ponteiro para inteiro? Porque tem o asterisco, int asterisco b. Portanto, b é um ponteiro para inteiro. O que significa isso? Que ele contém um endereço de memória. E nesse endereço vai estar armazenado o inteiro. Vamos ver o que a função f faz. A função f é bem simples, ela faz incremento a, faz a mais, e decremento b, faz b menos menos. É importante a gente notar que para os parâmetros passados por valor, a gente simplesmente
usa o nome da variável, por exemplo, A++. E para os parâmetros passados por referência, como B, toda vez que eu for me referir a B dentro da função, eu vou colocar asterisco B entre parênteses, tá bom? Uma observação aqui é que tem algumas gambiarras que você pode passar o B e pegar o B com o E comercial. Não é o que a gente vai usar, porque depois isso aí a gente acabaria não entendendo o conceito de ponteiros. Isso iria complicar a nossa vida quando a gente for tratar de ponteiros e ponteiros de ponteiros, tá bom? Então a gente vai fazer da forma como a gente consegue realmente entender o que está acontecendo, tá? E dizem que aquela forma da gambiarra, né, de pegar com E comercial em vez de pegar com asterisco, é mais fácil de programar. Talvez seja, mas isso aqui não complica quase nada. Em vez de B, você vai usar asterisco B. Ou seja, todos os parâmetros que você passar por referência, você vai pegar com asterisco. E isso não complica muito a programação, mas pode acreditar em mim, facilita muito a debugação, facilita muito tirar erros, porque isso permite que você entenda realmente o que está acontecendo e onde pode estar um possível erro que a gente tenha cometido. O último comando é só uma impressão de valores. Eu vou imprimir os valores das variáveis ou dos parâmetros A e B dentro da função f. Lembrando sempre que para imprimir o B dentro da função, toda vez que eu me referir a B, vai ser asterisco B. Depois na função main, eu tenho duas variáveis, então o programa é bem simples, duas variáveis inteiras, uma variável A, que é inicializada com 5, uma variável B, que é inicializada com 10. Aí eu imprimo os valores de A e B, chamo a função f, né? A com valor, ou seja, eu passo sem o E comercial, e o B eu passo por valor, eu passo ponteiro, ou seja, eu passo o endereço de B. Como é que eu sei isso? Eu estou passando E comercial B. Depois eu vou chamar a função, eu vou ver se os parâmetros A e B foram modificados ou não, e na volta da função f eu vou imprimir os valores de A e B, para ver quem foi modificado e quem não foi modificado. Na verdade, para comprovar o que a gente falou. Tudo que a gente passar por valor não vai ser modificado, vai voltar na main como era antes. E tudo que a gente passar por endereço, por referência, por ponteiro, vai ser modificado. Um último detalhe, antes da gente seguir o programa, é que a função f está declarada e implementada antes da main. Por que isso? Porque se eu tivesse colocado a main primeiro, quando o compilador fosse compilar f, a, e comercial b, ele não ia saber o que é f, e daí ia dar um erro, f não foi declarada, tá bom? Então por isso que eu declaro f primeiro, para daí quando o compilador chegar na chamada de f, ele já saber do que se trata. No segundo exemplo, a gente vai ver uma forma diferente de usar f depois da main, tá bom? Então vamos lá. O programa vai começar na main. E daí, a primeira coisa, tem duas variáveis declaradas, A e B. Essas variáveis são dentro da main, portanto elas vão ficar na pilha. Então eu vou alocar. Vocês já viram no laboratório, ou vão ver no laboratório, como o seu compilador aloca essas variáveis. E eu vou ter um certo número de bytes para as variáveis A e B. Por exemplo, 4 bytes. Então, se o A foi alocado a partir do endereço 100, ele vai ocupar os endereços 100, 101, 102 e 103. O B vai começar no endereço 104 e vai ocupar os endereços 104, 105, 106 e 107. Nessa primeira linha do programa, eu inicializo A com 5. Isso quer dizer que aqui no endereço 100, onde está o A, eu vou colocar 5. E no endereço de B, que é o 104, eu vou colocar 10. Inicializei as variáveis, A recebe 5, B recebe 10. Daí eu vou imprimir os valores de A e B, vou dar um printf ou um cout, a gente já deve imaginar o que vai ser impresso. Deve ser impresso 5
e 10. Claro, acabei de inicializar, não mudei nada. Daí eu vou chamar a função f. E agora que a gente vai ver o que acontece na memória, vai se lembrar do que acontece na memória. Quando eu chamo a função f, eu vou lá executar a função f, que está lá em cima do código. Para a execução da função f, o compilador faz uma cópia de todos os parâmetros e faz a alocação de todas as variáveis locais de f na pilha. Vamos ver como isso é feito. F tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é A. Então, não importa se eu dei o mesmo nome para o parâmetro, o mesmo nome da variável ou não, aqui ele vai criar uma cópia desses parâmetros. Vai chamar A e B. Se eu tivesse chamado os parâmetros de x e y, ele ia chamar de x aqui em cima e y aqui embaixo. Tá bom? E ele sempre vai fazer uma cópia. Portanto, ele não vai tratar, ele não vai mexer, ele não vai manipular diretamente os parâmetros da main, que são esses aqui em cima da pilha. Tá bom? No A, se cada inteiro tem 4 bytes, aqui o A vai ser alocado a partir do endereço 108 e o B a partir do 112. O B, inclusive, como é um ponteiro, dependendo da instalação, pode ter 8 bytes ao invés de 4, né? Um endereço de 64 bits. Além disso, lá na main, na chamada f, ele tem dois parâmetros. A função f tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a. Quanto vale a? Vale 5. Então, o 5 foi passado como primeiro parâmetro. Então, o primeiro parâmetro da função f é esse aqui, ó, chama a também. Por coincidência, eu podia ter colocado outra letra e eu passei o valor 5. No segundo parâmetro da função, eu passei endereço de B. Qual é o endereço de B? Lembra, E comercial B é o endereço de B. Qual é o endereço de B? Eu estava lá na main, passei o endereço do B, o endereço do B é 104. Aí, quando eu aloquei os parâmetros para a função f, o primeiro parâmetro, que também chama a, ficou com o valor 5. E o segundo parâmetro, que também chama b, ficou com o valor 104. E ele é um endereço de memória. Vamos executar a função f. Na função f, essas são as variáveis e parâmetros da função f. Se eu tivesse variáveis locais, elas iam ser alocadas aqui, ó, logo embaixo do b. Então, toda vez que quando eu estiver executando a função f, eu vou tratar com essas variáveis e parâmetros, essa área da pilha. Então, vamos executar a função f. O primeiro comando da função f é fazer a++. Então, onde está o a? O a, para a função f, é esse aqui. O a vale 5. Eu vou fazer a++, o a vai passar a valer 6. Ao invés de apagar, eu vou escrever na frente. E depois, vamos fazer asterisco b menos menos. Se E comercial é um endereço, asterisco é o ponteiro, ou conteúdo do endereço. Então, vamos ver. O B é o 104 dentro da F. Asterisco B é um ponteiro. Deixa eu refazer aqui o perna do Bzinho. O B asterisco é um ponteiro. Então, eu vou seguir um ponteiro até esse endereço 104. Então, vou lá no endereço 104 e é lá que eu vou acessar. Ou seja, eu vou acessar o conteúdo do endereço 104. E o que eu vou fazer nesse conteúdo? Vou fazer menos menos. Então, o conteúdo do endereço 104 era 10. Fiz menos menos, passou a ser 9. Vocês percebem que nos parâmetros passados por valor, eu só altero a cópia. O que vai ficar dentro do escopo, como a gente costuma dizer, dentro do escopo da função f. E o que eu passei por referência, como eu passei um ponteiro, eu vou acessar lá a variável da main. E isso vai fazer com que a variável da main seja modificada somente quando eu passo o endereço, somente quando eu passo o ponteiro. Bom, daí, terminando a função f, eu vou imprimir os valores de dentro da função f. Vou imprimir a, quanto vale a dentro da função f? 6. E quanto vale asterisco b? Bom, b vale 104
E asterisco B, eu vou seguir um ponteiro até o 104. Ou seja, qual que é o conteúdo do endereço 104? É 9. E daí eu vou imprimir 6 e 9. Termino a função f. Quando eu terminar a função f, eu desaloco. O compilador vai liberar, vai desalocar todos os parâmetros e as variáveis locais de f. Então isso aqui vai deixar de existir, tá bom? Vai ser ocupado depois. Esse espaço vai ser reaproveitado. Eu não vou apagar do quadro, tá? Para você se lembrar, mas isso aqui foi desalocado no final da função f. Quando eu voltar para main, eu só tenho as variáveis a e b da main, que são essas aqui de cima. Então, quando eu imprimir os valores de a e b, na volta ou após a execução da função f, eu vou imprimir 5 e 9. Tá bom? Vou colocar então agora a parte da tela que mostra a execução do programa para a gente confirmar o que eu acabei de falar para vocês. Esse foi o primeiro exemplo, então, para a gente diferenciar os ponteiros quando a gente passa os ponteiros, né, as referências, os endereços, nas chamadas de funções. Agora, no nosso segundo exemplo, a gente vai rever o uso de ponteiros. Então, a gente vai declarar variáveis, ponteiros para essas variáveis e vai inserir, inclusive, um ponteiro para struct que vocês não viram. E aí a gente vai ver como é que esses ponteiros, essas variáveis e os ponteiros ficam na memória para a gente entender cada vez mais qual é o mecanismo de uso desses ponteiros. Por enquanto a gente ainda vai ter um ponteiro por variável, daqui 2 semanas, na semana que vem a gente vai falar de alocação dinâmica já, ainda com poucos ponteiros, um ponteiro por variável, talvez, por área de memória, e depois a gente vai estender esse conceito para o que a gente vai usar. Então é importante a gente tentar entender, né, nessas próximas 2 semanas, por exemplo, refazer, rever o código, refazer o código e fazer os exercícios da aula de laboratório de cada um. Bom, antes de ver o código e o que acontece na área de memória, vou dar uma passada rápida no código para a gente reparar em algumas coisas aqui. Bom, lá no começo tem as bibliotecas, a biblioteca de entrada e saída, a std.io, con.io, por exemplo, e a stdlib. Nesse caso aqui, depois eu tenho a definição de uma struct, tá bom? Essa definição da struct chama dados, struct dados, então o meu registro chama dados, e ele é composto por 2 campos, 2 atributos. Um campo inteiro, chamado de código, e um campo string, com 30 posições, chamado nome. Lembrem sempre que a definição da struct termina com ponto e vírgula, tá ok? Se eu colocasse um nome antes do ponto e vírgula, aquela seria uma variável global, por isso eu não vou colocar. Bom, uma coisa de diferente que eu fiz, isso depende do estilo, do gosto de cada um. Tem gente que prefere colocar todas as funções antes da main, e daí quando for procurar o programa, vai lá no final do arquivo procurar a função principal, é um estilo de programação. E tem algumas outras pessoas que preferem o inverso, que a main seja a primeira função para você de cara ver o que está acontecendo, o que o programa faz exatamente. Nesse caso, lembram da função f do exemplo anterior? Ela está aqui também, dentro da função main, e a gente falou que se eu não fizesse nada quando eu chegasse na execução, quando o compilador chegasse na compilação da função f, ele ia falar, nossa, f não está definido, ia gerar um erro. Para que isso não aconteça, mesmo a função f estando depois da main, eu preciso colocar uma coisa que a gente vai chamar de protótipo, que é o que está logo depois da definição da struct dados. O protótipo consiste no seguinte, no tipo e no nome da função e nos parâmetros. Então aqui, quem é o protótipo da função f? É a mesma função do exemplo anterior. Então void f, o tipo da função e o nome dela, e os parâmetros.
Eu posso colocar os nomes dos parâmetros, por exemplo, A e B, mas não preciso. Posso colocar só os tipos. Então, os tipos do parâmetro são inteiro, o primeiro parâmetro, e inteiro ponteiro, ou seja, o endereço de um inteiro para o segundo parâmetro. Importante lembrar que no protótipo eu tenho que deixar sempre a quantidade de parâmetros correta da declaração da função f e a ordem correta, porque senão quando o compilador for pegar a função f dentro da main, ele tem que saber o que f devolve, quem é o primeiro parâmetro, qual é o tipo do primeiro parâmetro, quem é o segundo parâmetro e qual é o tipo do segundo parâmetro. Tá bom? Então, isso quer dizer que se eu alterar a função f, colocar um terceiro parâmetro, ou alterar o tipo de um parâmetro, eu tenho que vir no protótipo e alterar também. Tá? Mas daí a escolha de colocar as funções antes ou depois da main é de cada um de vocês, como cada um preferir. Eu coloquei os dois tipos de exemplos para você rever, relembrar as diferenças e escolher. Bom, na função principal, na main, eu tenho de novo duas variáveis inteiras, A e B. A eu inicializei com 5 de novo, B com 10 de novo. E tenho mais dois ponteiros para inteiros. Um ponteiro de A, chamado de PA, e um ponteiro para B, que eu vou chamar de PB, ponteiro para B. Depois eu tenho uma variável struct, um registro, que é uma struct dados que eu chamo de reg, tá? Que é a struct do meu registro. Percebam aqui que como eu estou fazendo num compilador mais também, eu não preciso colocar a palavra struct, tá? Se você tivesse num compilador ANSI ou GNU, você teria que colocar struct dados reg, tá? Então o tipo seria struct dados. Ou, como a gente falou na semana passada, definir um tipo, dar um typedef para definir essa struct como um tipo e não precisar mais colocar struct, tá? Como eu sei que a maior parte de vocês está em compiladores isso deve servir para quase todo mundo. Então, nesse caso aqui, eu posso omitir a palavra struct. Então, ao invés de struct dados, eu coloco só dados, tá bom? Bom, então a minha variável reg é do tipo dados, que é aquele registro lá de cima, e eu tenho uma variável preg, que é um ponteiro para dados, ou seja, ele vai conter um endereço de um registro de dados. Vou inicializar, vou fazer o ponteiro de A receber o endereço de A, vamos fazer agora a execução já olhando a memória. Então vamos lá, acompanhe comigo o programa e a área de dados. Vamos começar então a execução dele. Na execução desse programa, a primeira coisa que eu tenho é a alocação e a inicialização das variáveis da main. A gente sempre vai começar pela main. Eu tenho algumas variáveis. Eu tenho uma variável A inteira, que vai ser alocada em algum ponto da pilha. Por exemplo, no endereço 100. Vou supor que as variáveis inteiras ocupam 4 bytes. Então, no endereço 104, eu vou ter o primeiro byte da variável B. Depois, eu vou ter a variável PA, que vai começar no endereço 112. Os ponteiros podem ocupar 4 ou 8 bytes, por exemplo, dependendo da instalação. Aqui eu vou usar 4 para facilitar as nossas contas e porque eu acho que a maioria, pelo menos na aula de laboratório da quinta, encontrou 4 bytes para endereços, para tamanho de ponteiros. Mas, se o seu for 8, ao invés de 4, cada um vai ocupar 8 bytes, tá bom? Então, eu tenho PA, depois tenho PB, a partir do endereço 116. Depois tenho reg, que é o registro. O registro vai ter 4, está lá em cima na struct. Tem um inteiro e tem uma string de 30 chars. Normalmente os chars ocupam 1 byte e os inteiros ocupam 4 bytes. Então eu vou ter 34 bytes, tá bom? Então, a partir do endereço 120, eu tenho a struct reg.
Então, como são 34 bytes, a partir do endereço 154, eu vou ter a variável ponteiro de reg, preg. E aqui, então, está a alocação das variáveis da main, ok? Daí vamos começar a execução. A execução, o primeiro comando fala PA recebe endereço de A. Então, o ponteiro de A, o PA recebe endereço de A. Qual é o endereço da variável A no nosso esquema? Você falou 100? 100. 100 é o endereço da variável A. PB recebe o endereço de B. Dá uma olhada lá e me fala qual é o endereço de B. B está no endereço 104. Antes disso, o A foi inicializado com 5 e o B foi inicializado com 10, como no programa anterior. Uma outra coisa, fala reg.código recebe 7. Olha, reg está aqui no endereço 120. Os primeiros 4 bytes são o código. Vou dar uma separadinha aqui. Os primeiros bytes são o código e os últimos 30 bytes são o nome. Então, reg.código recebe 7. Reg está no endereço 120. Na parte do código vai receber 7. Depois eu vou imprimir, digite um nome e vou ler o nome. Suponha que o nome seja ABCD. Tá bom? E daí vou colocar a string que eu li no reg.nome. Então, reg está aqui, essa parte é reg.código e a parte de baixo, os últimos 30 bytes, são reg.nome. Tá ok? Daí eu vou imprimir o endereço A. Qual é o valor de A? 5. Vou imprimir o endereço de A. Qual que é o endereço de A? Dá uma olhada lá. 100 é o endereço de A. Eu vou imprimir PA. Quanto vale PA? Ó, A vale 5. Quanto vale PA? 100. O ponteiro de A, ponteiro é endereço, o ponteiro de A é o endereço do A, que é 100. Mesma coisa. Depois, o endereço do PA. Olha, PA vale 100. E qual que é o endereço do PA? 112. Finalmente, eu vou imprimir asterisco PA. Ou seja, eu vou pegar o PA. Quanto vale PA mesmo? 100. E vou seguir um ponteiro. Ou, em outras palavras, eu vou pegar o conteúdo do endereço 100. Então, vou seguir um ponteiro lá para o endereço 100. E qual é o conteúdo do endereço 100? 5. É isso que o programa tem que imprimir. Depois eu vou fazer uma coisa parecida com o B. Eu vou imprimir o endereço do B e o PB. Só para dizer que PB é a mesma coisa, é igual ao endereço do B. No nosso caso, quanto vale PB? 104. E qual que é o endereço do B? 104 também. Tá bom? Deixa eu... Apaguei um pouquinho aqui a bolinha do B. De boa? Todo mundo seguindo? Na sequência, eu vou chamar F. F com parâmetros A e endereço de B. Isso aqui a gente já fez, né? Então, eu vou chamar F. F está lá embaixo, faz só A++ e asterisco B menos menos, eu tirei o print, tá? Mas vamos fazer a execução aqui. Como acontece na execução de qualquer função, o compilador vai fazer uma cópia dos parâmetros e das variáveis locais. Então, lá em F, eu vou desenhar com outra cor aqui, vou desenhar em preto. F tem 2 parâmetros. Primeiro parâmetro é chamado de A, segundo parâmetro é chamado de B. O A está no endereço 158 e o B, que é um ponteiro, está no endereço 162. Ou está a partir do endereço 162. Todo mundo já percebeu que quando a gente fala do endereço de uma variável, a gente está se referindo ao endereço do primeiro byte. Bom, o que eu passei lá na main como primeiro parâmetro de F? F A, vírgula, e comercial B.
Qual que é o valor do A? 5. Então, f vai receber como primeiro parâmetro 5. Qual é o segundo parâmetro? O segundo parâmetro que eu passei para f é E comercial B, ou seja, endereço de B. Qual que é o endereço de B? 104. Lá dentro da função f, a função f vai enxergar só essa parte aqui da pilha. Só essas variáveis, esses parâmetros em preto. Tá? Então, sempre que existir uma referência a A, vai ser esse A. Toda vez que eu falar B dentro da função f, é esse B aqui. Vamos executar de novo. A++, vamos executar a função f, tá? Que está lá embaixo. A função f, o primeiro comando é A++. O que vai acontecer? O A para a função f é esse 5 aqui embaixo. Eu vou fazer mais, A vai valer 6. E asterisco B menos menos. B vale 104. Eu vou seguir um ponteiro até o endereço 104, que é onde está a variável B da main. E lá eu vou fazer asterisco B, ou seja, o conteúdo do endereço 104 vai ser decrementado. Então, vou colocar em vermelho aqui. O B vai passar para 9. Tá bom? Mesma coisa que a gente tinha visto no exemplo anterior, é o mesmo exemplo. As variáveis que eu passei por valor, agora quando o f terminar, quando chegar ao último fecha chaves dele, um return, todas as variáveis locais e os parâmetros de f vão ser desalocados, ou seja, o compilador vai tirar esses dados aqui da memória e só vão ficar as variáveis e os parâmetros, porque a main também pode ter parâmetros, da main. Vamos voltar lá para a main e vamos tratar com o registro. Bom, vou imprimir primeiro o código do registro, reg.código. Onde está reg? Reg está aqui, ó, no endereço 120. Lá eu tenho dois campos, o campo código e o campo nome. Eu quero imprimir primeiro reg.código. Então, vou imprimir reg.código é 7. Ok? E a segunda coisa que eu quero imprimir é reg.nome. Reg está aqui, campo nome é esse de baixo. E daí, quando eu imprimir reg.nome, eu vou imprimir a string, abcd, a string que eu tinha digitado lá em cima. No caso do printf, é legal a gente ver os formatos. Formato decimal, quando eu quero imprimir um número em formato decimal, eu coloco D de decimal ou I de inteiro. Quando eu quero em formato decimal sem sinal, no caso dos endereços, U. Se eu quisesse endereços em hexadecimal, X, porcentagem U, porcentagem X. Quando eu quero imprimir uma string, que é o caso aqui do nome, porcentagem S, tá bom? Então, o reg.nome eu imprimi como porcentagem S. E agora uma coisa diferente. Vai ser a forma como a gente vai acessar os dados de um registro através de um ponteiro. Através de um ponteiro, para as variáveis simples, a gente coloca um asterisco para dar o ponteiro, né, o conteúdo daquele endereço. Para fazer com registros vai ser um pouquinho diferente. Vamos fazer agora, acessar o registro através do ponteiro dele. Para isso, eu vou tirar essas setinhas aqui, para ficar claro só o ponteiro. Uma coisa que eu tinha deixado para executar agora, nessa parte aqui, depois das declarações de variáveis, eu tinha feito PA recebe endereço de A, PB recebe endereço de B. Eu ainda não tinha executado, não sei se você percebeu, eu tinha pulado para falar justamente agora. Eu tenho uma outra atribuição, que é preg, ponteiro do registro, recebe endereço de reg. Então, o ponteiro do registro recebe o endereço do registro. A execução desse comando é igualzinho. Então, preg, que é essa variável aqui, recebe o endereço do registro. Ó, qual é o endereço do registro? 120. Ok. Vamos agora acessar os dados do registro, ó, o registro, o código e o nome do registro, através do preg.
Vamos ver o comando de baixo. Para eu acessar, por exemplo, quanto vale PREG? PREG vale 120. E asterisco PREG, com quanto que vale? Asterisco PREG, se eu fosse querer acessar o registro com asterisco, igual eu fiz com os inteiros e com todas as variáveis simples, né, inteiro, char, float, double, eu só colocaria asterisco PREG. Asterisco PREG, ó, eu ia tentar seguir um ponteiro até o endereço do PREG, que é 120. Nesse caso, eu tenho dois campos para o PREG. Então, normalmente, o que eu vou fazer para selecionar qual campo do PREG eu vou acessar, se eu quero acessar o campo código ou o campo nome, eu vou usar uma seta. Isso mesmo, isso vai ser muito comum. Seta para a gente, se você procurar lá no teclado, você vai falar, olha, qual seta é? A seta é hífen maior, tracinho maior, tá? São dois caracteres mesmo para dar a seta. Então vamos ver o nosso penúltimo printf. Dados do registro 2, agora acessados através do ponteiro PREG. Então, para eu acessar o código, eu vou dar PREG seta código. Qual vai ser a execução de PREG seta código? Quanto vale PREG? 120. Eu vou seguir uma seta que é um ponteiro também, até o endereço 120. Só que a seta já me diz que aquilo lá é um registro e eu posso selecionar um atributo. E eu vou selecionar primeiro o atributo código. Então eu vou imprimir PREG seta código. Vou seguir o ponteiro do PREG, ou seja, eu vou lá no endereço 120, pego o campo código, que é 7. E o segundo print é o PREG seta nome. Pego o PREG, que é o 120, sigo lá para o endereço 120 e pego o campo nome, que é o ABCD. Finalmente, o nosso último comando, o nosso último print, é imprimir os valores de A e B depois da chamada de F. Como os parâmetros de F já foram desalocados, quando eu fizer isso, eu vou imprimir A, que é 5, e B, que foi decrementado para 9. Legal? E daí, agora eu vou colocar os resultados desses prints para vocês verem como foi a execução na minha máquina. Tá bom? E daí, confirmar o que a gente acabou de falar. Bom, pessoal, isso então. Agora a gente vai fazer um exercício. O exercício vai ser pegar esse segundo programa e eu vou deixar vocês editarem esse segundo programa para todo mundo perceber bem a sintaxe dos ponteiros, né, dos endereços, ou seja, tipo dos e-comercial, asterisco e seta, tá bom? Claro que você pode mudar os getS ou scanf para scanf para cin e os printfs para cout, como você preferir. A alteração que eu tenho para fazer é da gente passar o registro de dados, né, o reg, como parâmetro também da função f e alterar esse registro. A ideia é que se a gente passar um registro só, esse registro também vai ser copiado na área de pilha e a gente pode alterar a cópia ou passar o registro por referência. Então eu queria que vocês fizessem esses testes para ver como é que isso vai acontecer, tá bom? E daí a gente fica aqui no chat, para vocês tirarem suas dúvidas, e eu vou convidar todo mundo a uns tirarem as dúvidas dos outros, como se fosse um grupo de trabalho.
tá bom? Então sempre que alguém postar uma dúvida, eu vou esperar um tempinho para ver se alguém vai lá e ajuda. E daí, se não acontecer, daí eu interfiro e posto uma ajuda também. Tá bom? Então vamos lá fazer essa atividade.